Senhor querido, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre graça e misericórdia. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem, que vamos fazer essa palavra chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então dá uma força aí no canal para que a gente consiga ter essa amplitude e a gente consiga alcançar muitos e muitos corações. Conto contigo? Vem comigo aí para aprender? Então vamos estudar hoje. Vamos lá. Tá, gente boa? Vamos lá, nosso tema de hoje é graça e misericórdia. A gente já viu, iniciando o plano de salvação, a gente falou sobre queda, a gente falou sobre os conceitos e consequências do pecado, a gente viu até várias palavras a respeito do pecado, e a gente terminou com aquele texto de Efésios, capítulo 2. Então, a gente vai falar um pouco hoje exatamente sobre graça e misericórdia, significado, origens, textos bíblicos. Então, a gente vai ter aí 2 vídeos em que a gente vai estar abordando esse tema. Tudo bem? Então vamos lá. Tem aí a sua Bíblia em mãos. Eu recomendo que você tenha a sua Bíblia aí perto de você, porque a gente vai ler alguns textos bíblicos muito importantes para esse entendimento. Então, inicialmente, precisamos diferenciar uma coisa da outra. Qual a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia. Misericórdia é o castigo, a punição que eu merecia, o errar o alvo. Lembra que você que já viu a respeito do conceito de pecado? O conceito mais amplo na Bíblia a respeito de pecado é errar o alvo, ou seja, Deus criou para nós um alvo. O autor dos Hebreus diz que eu prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam, né? Eu persigo o alvo, e aí nessa de tentar acertar o alvo, eu erro o alvo, e aí eu, por errar o alvo, por cometer um pecado, eu merecia um castigo. E o que é a misericórdia? É que esse castigo que eu merecia, Deus não dá. E a graça? A graça é que a salvação, o prêmio, o escape que eu não merecia por ser um pecador, Deus dá. Então vamos lá, misericórdia. O castigo que eu merecia, Deus não dá. E graça, a salvação que eu não merecia, Deus dá. Entendido até aí? Isso é muito importante para a gente entender as diferenças entre misericórdia e graça dentro desse plano de Deus. Então, esses 2 atos, misericórdia e graça, que caminham em direções opostas, são manifestações, são expressões práticas do amor de Deus conosco. Dentre tantas formas de Deus mostrar seu imenso amor, 2 delas que se repetem todos os dias na vida de todas as pessoas são graça e misericórdia. Então vamos começar estudando a graça. A palavra portuguesa graça vem do latim gratus, que significa agradável, amável. Porém, o conceito de graça, para a gente entender, a gente precisa ver na Bíblia dentro do grego. Foi a palavra escrita no Novo Testamento, é a palavra grega charis. Embora Jesus nunca tenha utilizado essa expressão, em várias parábolas, o ensinamento que veremos aqui está presente. Por exemplo, Lucas, capítulo 14, tem os textos aqui embaixo, anota aí, quiser dar uma pausada no vídeo enquanto os textos estão aí na tela, e aí depois você lê com calma, porque senão o vídeo fica muito longo. Lucas 14, 16 a 24 e Lucas 15, do 20 ao 24. São exemplos de parábolas em que Jesus trata do tema graça, mas ele não fala a palavra graça. Mas você entende a graça lendo esses textos. E o nosso texto base, onde a charis aparece, é Efésios 2, do 1 ao 10. Então a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 ao 10, eu recomendo a você fazer essa leitura. Eu também não vou ler esse texto totalmente aqui. Eu recomendo a você dar uma parada no vídeo aí agora e fazer a leitura do texto. E vamos tentar evitar para poder o texto não ficar muito longo. Mas Efésios 2, do 1 ao 10, vai trazer essa palavra e alguns ensinamentos tremendos, são muito importantes para nós, para entendermos a respeito de graça. Dá uma pausada aí, dá uma lida rapidinho, Efésios 2, do 1 ao 10. Amém? Você já leu o texto? O versículo 1 de Efésios 2, Paulo ele vai falar expressões que são exatamente o que? O que a gente falou no vídeo passado. Então, no nosso vídeo anterior, pecados
conceitos e consequências, a gente abordou exatamente isso que Paulo está falando aqui no versículo 1. A queda ou pecado original fez o que com o homem? Fez com que todo ser humano que nasça, ele já nasça assim, morto, ou seja, separado de Deus, com tendência para a satisfação da natureza humana e não da natureza divina, que é aquilo que Deus quer que a gente fortaleça mais ainda em nós. Para entendimento de transgressões e pecados, eu recomendo o primeiro vídeo, Plano de Salvação, que você vai entender um pouco a respeito de transgressões e pecado, você entender um pouco desse conceito. Então, no versículo primeiro, Paulo está falando exatamente isso. Olha, a gente um dia já teve morto, agora a gente, em Cristo Jesus, a gente não está mais separado, a gente não está mais morto. Versículos 2 e 3 de Efésios 2, eles deixam explícitos 3 coisas importantes. A primeira coisa, quem está fora da graça, querido, está vivendo e seguindo, ou seja, está dedicado, decidido, se deleitando, sentindo prazeres, sendo controlado pela desobediência, que são as diretrizes, determinações do diabo, Lúcifer. Então, quem está fora da graça, quem não está sendo alcançado pela graça, está sendo dominado pelo diabo, né? Está sendo controlado, é uma marionete na mão do diabo, é um escravo. Ou como dizem aí, até outras religiões falam sobre isso, é uma mula. Ou seja, o diabo monta, leva para onde quer, bate, dá chicotada, faz o que quer. Em Cristo Jesus a gente é livre, querido. Você é feliz, você tem a tua felicidade, você já deixa de ser mula, você já deixa de ser cargueiro, você já deixa de ser escravo, você deixa de ser marionete na mão do diabo, você tem liberdade, você tem poder, você tem autoridade nas tuas mãos. Amém? Então, quem está fora da graça, Paulo, versículos 2 e 3 aí de Efésios 2, Paulo, a primeira coisa que ele deixa bem explícito aí é isso: quem está fora da graça está sendo marionete nas mãos do diabo. Segunda coisa que a gente aprende aí, como a carta foi escrita para crentes, a carta foi escrita para a igreja que estava em Éfeso, Paulo está trazendo a memória deles que eles precisam viver diferentes do passado, ou seja, Paulo está falando numa linguagem, num tempo verbal, olha, o passado era de pecado, a tua vida hoje não é mais. Por quê? Porque Paulo está falando com o crente. Quem é crente, querido, tem que ter isso em mente, tem que ter um divisor de águas. Eu já não vivo mais no pecado, eu já não estou mais morto, eu estou vivo em Jesus. Eu já não estou mais sendo dominado pelo pecado, eu estou nas mãos de Deus. Deus está me enchendo, Deus está tomando o meu fardo, Deus está me ajudando, Deus está me curando, Deus está cuidando de mim. Então Paulo está dizendo que a desobediência, a deslealdade são comuns fora da igreja, porém não é compatível com uma vida de quem crê, de quem foi alcançado pela graça. Por isso tem a expressão aí, costumavam, tá? Ou em outras versões, andastes no passado. Tá? Então a segunda coisa que a gente aprende aí é que Paulo está falando num passado. Se essa ainda não é essa realidade na tua vida, eu profetizo isso em nome de Jesus. A partir de agora, a tua vida de pecado, o teu gosto pelo pecado, o teu prazer pelo pecado vai se tornar coisa do passado, porque agora você é uma nova criatura, nascida em Cristo Jesus, lavada e remida pelo sangue de Jesus, e o pecado já não pode te dominar mais, e você já não é mais marionete na mão do diabo, você é livre em Cristo Jesus. Eu profetizo isso na tua vida. Então essa palavra de Paulo aqui, ela está no passado na tua vida, para que você seja livre. Amém? Terceira coisa que a gente aprende nesses versículos 2 e 3, lembrando aos crentes que viver na desobediência conduz à ira. Queridos, ira é o cálice da condenação. Ira não é no sentido emocional, a gente precisa entender isso. Quando a Bíblia fala em ira de Deus, não é no sentido emocional, me irritou, fiquei por aqui. Não, não é nesse sentido. Ira de Deus está falando lá da decisão final, está falando de Apocalipse, está falando daquele momento de condenação, onde aqueles que morreram nos seus pecados e passaram pela morte sem a salvação, sem arrependimento dos seus pecados, eles vão colher a ira de Deus. O que é colher a ira de Deus? Vão acabar sendo lançados no inferno. Por quê? Porque o inferno foi preparado para pessoas que não... Foi preparado para o diabo e seus anjos,
E só entram lá pessoas que não se arrependem, que não pedem perdão pelos seus pecados. Então vai para lá. Quem pede perdão pelos seus pecados, ainda que seja no último momento da morte, né, como o ladrão na cruz ali, que fala: Senhor, me perdoa, eu estou todo errado, conserta a minha vida. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ira de Deus não é no sentido emocional, no sentido de ficar com raiva. É no sentido de decisão final, de condenação. É o oposto da salvação. Os crentes em Cristo, filhos da obediência, são destinados à salvação. E os não crentes em Cristo, filhos da desobediência, são destinados à ira. Amém? Versículos 4 e 5. Deus é rico em misericórdia. Então eu gosto muito dessa expressão que Paulo inicia o versículo 4. Entretanto, todavia, dependendo da versão que você utilizar. Querido, essa expressão, ela traz uma nova perspectiva. Essa expressão significa o quê? Ora, havia uma situação, todavia. Ou seja, aquilo que vem antes dessa palavra todavia, já não te domina mais, já não tem mais sentido. Por quê? Porque aquilo que vem depois do todavia é o verdadeiro sentido, é o que importa, é o que vale, é o que você precisa abraçar. Então, é muito legal isso, né? Que como a Bíblia é rica, você reparou como a Bíblia é rica em detalhes? Então essa palavra, ela traz a solução em oposição ao problema que foi relatado antes. Então, antes do todavia há um problema, depois do todavia há uma solução. Se nos versículos de 1 a 3, Paulo nos diz que nós estávamos mortos, agora ele explica que nós só estamos vivos porque Deus é rico em misericórdia, amor e graça. Que lindo, né? Que coisa tremenda para a nossa vida. Ou seja, não é da vontade de Deus que o ser humano fique, permaneça, viva toda a sua vida morto. Não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Essa não é a vontade de Deus para a tua família. Essa não é a vontade de Deus para os teus amigos, que eles vivam mortos, separados de Deus. Não é a vontade de Deus. Mas Deus sempre está perto de nós. E a sua vontade, a alegria de Deus, a sua maior satisfação é que deixemos de ser filhos da desobediência e passemos a ser filhos da obediência. Para ilustrar isso, eu gosto do texto em que Pedro afunda no mar. Você já leu? Então dá uma parada no vídeo agora, rapidinho. Lê Mateus 14, do 29 ao 31. O texto está aqui embaixo. Mateus 14, do 29 ao 31. Dá uma lida nesse texto. Agora que você já leu, repare que contraste. Versículo 30 diz que Pedro gritou. Olha, presta atenção nisso. Versículo 30 diz que Pedro gritou. E no versículo 31 diz que Jesus estendeu a mão. Vocês já repararam que tem alguma coisa estranha aí? Por quê? Por que a gente grita chamando alguém? Por que a gente grita chamando alguém? Essa pessoa está longe. A gente só grita para alguém que está longe. Ó, fulano! Ei, vem cá, você, tô aqui. Você só grita para alguém que está longe. Quem é que chama alguém que está perto gritando? A pessoa está do teu lado. Você está gritando, fulano, ninguém. A pessoa fala logo o quê? Pai, estou do teu lado aqui, não precisa gritar não, pode falar baixinho. Não precisa gritar comigo, estou do teu lado. A gente chama alguém gritando porque alguém está longe. Pedro gritou. Por quê? Porque aos olhos dele, aos olhos de Pedro, Jesus estava distante. Só que quando a gente lê o versículo 31, diz que Jesus estendeu a mão. Querido, quem está distante não estende a mão. Só estende a mão quem está perto. Ou seja, a distância ocorria somente aonde? No ponto de vista de Pedro. A distância só existia na visão de Pedro. Entenderam que tremendo? Não refletia a realidade de que Jesus está sempre perto. Querido, isso é tremendo. Você entendeu isso? Eu vou repetir para você. Pedro gritou porque na visão dele Jesus estava longe. Mas essa visão de Pedro não refletia a realidade. Qual era a realidade? Que Jesus estava perto.
Então, se achar que tiver que gritar, grite. Se você acha que você precisa gritar por Jesus, grite. Mas qual é a realidade? É que Jesus nunca está distante de nós, querido. Ele sempre está perto. Qual é a maior alegria de Jesus? É nos salvar, querido. Deus é tão tremendo, fica tão feliz com a salvação, que Ele mesmo fala que Ele faz festa no céu quando o pecador se arrepende. Por que Ele faz festa no céu? Porque é alegria, festa é alegria, festa é celebração, festa é um acontecimento em virtude de algo bom. Já entendeu isso? Você parou para pensar nesse sentido? Então, querido, o teu arrependimento, a tua confissão de pecado é algo que alegra o coração de Deus, é algo que alegra o coração de Jesus. Então não tem maior alegria para Jesus do que você pedir ajuda a Ele. Você pedir a Ele, Ele vai estender a mão para você. Então nunca desista de chamar por Ele, ainda que nos teus olhos você ache que Jesus está longe. Mas é o óculos do teu pecado, a lente do teu pecado é que faz você enxergar Jesus longe, mas Ele nunca está longe de nós. Essa distância que você vê hoje, talvez porque o pecado, porque, sabe, você é um pecador errante, você anda no pecado, talvez essa vida no pecado tenha trazido sobre você uma ótica, uma visão de que Deus está longe de você, mas é você que está se afastando, você que está dando as costas para Deus. Mas Jesus, Ele está aí bem pertinho de você, batendo na porta do seu coração e esperando que você simplesmente abra essa porta. Amém? Então, é a sua visão de pecado que dá essa impressão, essa falta de impressão que Jesus está longe. Mas pela ótica da graça, vemos que Jesus está do nosso lado. Só um último destaque desse versículo, queridos, que eu queria trazer aqui, é a expressão juntamente com Cristo. Só estamos vivos, salvos por meio dele, junto com ele, porque ele vive. A nossa vida salva é a mais real constatação, é a maior prova de que Jesus vive. É qual a maior prova de que Jesus vive? É que eu estou salvo, é que eu fui salvo, é que você foi salvo, que Jesus te alcançou. Amém? Efésios 2, versículo 6. É aquele versículo que traz paz. Esse versículo 6, ele traz paz para o nosso coração. Esse versículo ele é sensacional, porque Paulo está nos dizendo que a partir do momento em que deixamos de ser filhos da desobediência e passamos a ser filhos da obediência em Cristo Jesus, repare que não a expressão aceitar Jesus carrega todo esse significado. Aceitar Jesus não carrega esse significado. Se tornar filho da obediência. Já temos garantido o nosso lugar no céu. Não é maravilhoso isso? Seu lugar no céu, querido, não será conquistado. Já está conquistado. Quando? No momento em que você decidiu negar o mundo e aceitar Jesus como seu Salvador, deixando de viver, deixando de seguir as diretrizes do diabo, que Paulo fala aí nos versículos 2 e 3. Se estávamos mortos, ao seguir Jesus somos ressuscitados. É isso que acontece com a salvação. Versículo 7. Pense aí rapidinho sobre o que está escrito nesse versículo 7 que está sendo dito por Paulo aí. Vamos ver se você consegue descobrir. Se quiser dar uma pausada nesse vídeo aí e tenta pensar o que aconteceu aí. Acertou quem pensou igreja. É exatamente sobre a igreja que está sendo dito aí nesse versículo 7. Como vamos deixar de viver no mundo e não viver em nenhum lugar? Como que você vai sair do mundo, largar o mundo, deixar a influência do diabo que aquele que está no mundo jaz no maligno, perder essa influência? Como que você vai fazer isso tudo? E viver aonde, querido? Onde está esse mundo que a gente precisa entrar? A gente não consegue deixar de viver. Para isso, querido, Deus criou a igreja, que vamos botar entre aspas aí, esse mundo paralelo, embora seja real, mas é um mundo paralelo onde você pode viver o céu na terra.
A igreja é o lugar onde você vive o céu na terra. E não somente isso, mas uma das funções primordiais da igreja, que nós veremos em outros vídeos, é mostrar para as épocas futuras, as eras que estão por vir, como é maravilhoso viver na graça. Ao invés de se deleitar nos prazeres do mundo, com Cristo, nós nos deleitamos na bondade dele, que se renova a cada manhã. Versículo 10 de Efésios 2. Amém, querido? Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Versículos de 8 a 10. É preciso ter João 1,17 na sua mente, para você entender isso. Para você ter um melhor entendimento, porque um texto depende do outro. Então dá uma paradinha no vídeo e lê aí João 1, versículo 17. Obras no Novo Testamento se refere a atos, feituras dos salvos. Quem é salvo em Cristo faz as obras que ele faz, age em concordância com ele, pratica as boas obras. Mas a salvação não vem depois delas, vem antes. Primeiro se é salvo, aí as boas obras ganham significado, ganham sentido. E em João há oposição entre lei e graça, Antigo e Novo Testamento. Antes de Jesus, a graça estava na obediência à lei. Somente em Cristo a responsabilidade aumentou. Pois como diz em 1 João, em João 1,16, a graça derramada pelo sangue de Jesus vem sobre a graça da obediência às leis de Moisés. E o que antes era uma obediência morta, fria, aleta, agora é uma obediência em amor. A nossa responsabilidade é muito maior agora na graça do que era para os judeus no tempo da lei. Para completar o entendimento desses versículos, temos: a salvação é pela graça. A fé não é a fonte da salvação, mas o meio. A fé é o meio, é o caminho, é o veículo pelo meio do qual mostramos a Deus. Através da fé a gente mostra a Deus que a gente quer. Por isso que a expressão, muita gente tem essa mania, que eu vou abrir um parênteses, querido, para te ajudar nesse entendimento. Evita usar em oração as expressões que você está orando para Deus e fala assim. É muito comum, muita gente comete esse erro, querido, mas isso passa para Deus um sentimento de incredulidade. Senhor, que o Senhor possa abençoar. Deus, que o Senhor possa fazer isso. Deus, que o Senhor possa estar curando. Ainda usa o gerúndio. Deus, que o Senhor possa estar fazendo. Deus, que o Senhor possa. Querido, leia Marcos capítulo 9, do 20 em diante. Dá uma parada aí, leia Marcos capítulo 9, do 20 em diante. Jesus não gosta desse tipo de expressão. Aquele homem falou para Jesus: Senhor, se podes, então cura. Senhor, que o Senhor possa curar. Jesus repreende aquele homem e fala: se podes, tudo é possível para quem crê. Então, querido, se você quer alguma coisa de Deus, nunca faça na sua oração: Senhor, que o Senhor possa fazer. Não, você crê? Então pede: Deus, faz. Deus, em nome de Jesus, cura. Deus, em nome de Jesus, muda a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, realiza. Em nome de Jesus, Deus, abençoa. Então, ora crendo. Quem ora crendo, ora no verbo, no sentido pessoal, direto. Abençoa, cura, traz, faz. Amém? Então evita esse erro de dizer que o Senhor possa. Isso é um erro, segundo Marcos capítulo 9, querido. Jesus não gosta. E aquele homem precisou falar: Jesus, me ajuda na minha falta de credulidade, me ajuda na minha falta de fé. Por quê? Ele reconhece, ele entende que quando ele disse se podes, ele está com pouca fé. Amém? Então, quem crê, tudo é possível em nome de Jesus. Então, a salvação é um dom, é um presente. Paulo enfatiza que não é por mérito, pois Deus não é a favor da soberba, do orgulho sobre outras pessoas, da vaidade. A salvação é uma atitude da graça de Deus conosco. Sobre o que está no versículo 10,
nós já dissemos anteriormente. Dá uma lida de novo, assiste novamente esse vídeo sobre Efésios 2, do 1 ao 10, lê quantas vezes você quiser, e a gente vai falar no próximo vídeo a respeito da misericórdia. Querido, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp para isso alcançar pessoas. Compartilhe no seu Facebook, né? Tira um print dessa tela aqui do YouTube. Compartilhe também no teu Instagram. Faz esse favor, vamos fazer essa palavra, esse ensinamento chegar a muitos e muitos corações que estão precisando desses ensinamentos. Gente boa, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ore a Deus. Termina esse vídeo aqui, faça uma oração pedindo para Deus guardar no seu coração tudo aquilo que você aprendeu aqui, em nome de Jesus. Amém?